Eduardo Peter Levitz, a.k.a. Mox, mandou aqui uma artezinha que ele fez e disse assim: pra combar aqui também, terminei parte dessa commission de pintura que eu tava aprontando. É pra ser o retrato de 2 reis, sei lá. Tem uma lore aí. Mas tentei sair da zona de conforto, muita pesquisa, mas acho que do meio pra frente eu cansei. 40 horas de pintura depois, eu só queria entregar logo essa bomba. Na segunda versão eu usei aqueles brushes de impasto legalzão do Krita, mas eu queria um feedback geral sobre técnicas de pintura, principalmente no chiaro escuro para objetos mais escuros e edges. Eu tô muito acostumado a só trabalhar na linha, então acabo demorando muito com pintura desse jeito e acabo me embananando. E só pra contexto, essa é só metade da commission. Esse quadro é pra estar na sala do trono, terceira imagem. Lá vou eu mandar os meus furby pra feedback. Certo. Então, eu acho que uma coisa interessante de comentar, Mox, é sobre a parada do impasto. Eu acho que quando você vai pintar um retrato que é para simular pintura a óleo, é importante que você entenda um pouco a estrutura de como funciona uma pintura a óleo e o porquê que as coisas são feitas dessa forma. Geralmente, não é sempre, tá? Mas geralmente o impasto, que é essa textura da tinta, ela não é feita muito nas áreas de sombra, nas áreas escuras da imagem. Ela é mais feita nas áreas de luz, para dar um volume na pintura. Especialmente se é um retrato mais realista, tipo esse que você fez aqui. Então eu faria o inverso do que você fez. Eu, ao invés de trazer textura nas áreas de sombra, eu tentaria trazer texturas nas áreas de luz e eu deixaria as sombras um pouco mais transparentes. Um efeito um pouco mais translúcido da tinta. De novo, não é uma regra, não tô cagando regra que precisa ser feito dessa forma, é só para você entender uma mentalidade de pintura a óleo que é utilizada. A tinta branca, né, ela vai carregar, geralmente, um pouco mais de textura, ela vai dar esse aspecto de impasto, ela vai ser muito utilizada para tornar a tinta opaca. As tintas mais escuras, geralmente, são utilizadas tintas mais transparentes, especialmente nessas etapas iniciais, quando a gente começa ali fazendo a parte de sombra, a gente usa tintas transparentes sem o uso de branco. Então tem que tomar bastante cuidado para não deixar aquela tinta muito leitosa ou, no caso, tintas escuras muito opacas, tá? Então, ó, essas áreas aqui, eu deixaria elas mais leves, que nem você já tinha feito, né? Tiraria essas texturas aqui. Deixaria até vazar nesses valores mais escuros um pincel com um pouco mais de tela. Deixar a tela vazar um pouco aqui, para mostrar mesmo que essa tinta é uma tinta mais transparente. Ela não é aquela tinta leitosa, sabe? Opaca. Então, nas áreas escuras, a gente deixa mais a tela aparecer. E aí o impasto a gente traria nessas áreas de luz. Peraí, deixa eu pegar aqui os pincéis de impasto. Tem um termo que é super legal de pesquisar, que chama loading lights. Tipo, luzes carregadas mesmo. Ó. É um texto do James Gurney lá no blog dele, que eu acho que é muito interessante para você entender como os highlights, quando tem um pouco mais de textura, eles parecem volumétricos na pintura tradicional. E é legal que nesse caso aqui ele vai até ajudar a dar o aspecto de pelo mesmo, né, pro personagem. Enfim, deu pra entender essa ideia? Eu não quero cagar regra aqui, tá? Mas é só uma sugestão mesmo. De processo. E ela não precisa ficar tão forte, tá? Eu tava fazendo ela um pouco mais forte, mas você pode tirar um pouco da opacidade, deixar... Não precisa ser branco também, ela pode ser um pouco mais escura. Mas é só pra entender que quando você coloca branco na pintura a óleo, você começa a trabalhar de outra forma, com outro pensamento.
Essa seria uma lógica legal, certo? Uma coisa que eu senti, eu não sei como que esse personagem é. Deixa eu até tirar essa textura aqui. Eu vou pintar por cima do que você fez. Eu não sei muito bem como que é o rosto desse personagem. Se você puder me falar, mas eu tô sentindo que a estrutura dele poderia ser um pouco melhor. Um pouco melhor definida. Especialmente essa questão do focinho. Eu sinto que a gente não tem um focinho muito marcado, um plano frontal aqui. E isso faz com que a gente não tenha um dragão roxo. Esse plano frontal aqui, eu acho que a gente podia dar uma reforçada. E eu acho que se ele for roxo, a gente podia dar uma exagerada nessa ideia, né? Talvez brincar um pouquinho só com essa cor local dele, que eu acho que ele tá muito marrom. Eu não entendo nada de furry, tá, galera? Eu não vou saber reproduzir. Às vezes os dragões são diferentes, né, pra galera. Às vezes o roxo dos furries é diferente. Mas eu acho que essas mudanças de plano, elas são muito importantes pra dar um pouco mais de estrutura, né, de tridimensionalidade. Então, por exemplo, a testinha dele aqui, a gente podia dar uma marcada separada dessa luz lateral que tá batendo. Eu não sei, que se eu estivesse fazendo um dragão mesmo, eu tentaria trazer esse focinho um pouco mais pra baixo. Eu acho que ele tá com um focinho muito curto. Você tem alguma referência mais específica, Mox, que eu poderia usar como um guia aqui de design? Eu tô achando o focinho dele levemente curto. Eu vou sugerindo algumas coisas aqui enquanto isso, tá? Acho que podia estar um pouco mais crânio de cavalo, talvez, sabe? Ah, cada pessoa é de um jeito? Aí é diferente. Aí é difícil demais. Me ferrou. Aí cada pessoa é de um jeito, aí... Talvez esse olho tá um pouquinho mais inclinado. Ele vai deixar... mais com cara de dragão, talvez? Sei lá. Tô tentando, galera.
Então, eu tô assumindo que é meio pelo, né? Não é escama, Cledson. Ah, então, na ref ele é peludo. Aí, tá vendo? Ah, então você tem ref. Não tô entendendo. Você não quer passar as ref, é isso? Eu acho que o olho dele ser um pouco mais lateralizado, deixar ele mais com uma cara de cavalo, eu acho legal, sabe? Ao invés de deixar o olho dele muito frontal. Ah, ele me mandou no Discord, vamos ver. É meio um cachorro, né? Posso mostrar, Mox? Fox. Tô louco. Ele parece uma raposa, o personagem. Tá, então talvez a gente pudesse... Ó, vou aumentar um pouquinho mais essa boca. Eu tinha um amigo furry chamado Fox. É que ele tem que estar sério, né, talvez. Acho que eu lembrei do Fox agora. Ó, eu acho que a estruturinha começou a ficar legal. Nossa, mas ele é bem escuro, hein, Mox? Tá, não posso mostrar, galera. Tudo certo, eu não posso mostrar. Só que, tipo, do jeito que você me mostrou, a gente teria que mudar bastante coisa, né? Mas enfim, acho que essa estrutura principal do rosto é uma coisa que tava me incomodando. Eu acho que só pra tentar chegar mais próximo da referência que ele me passou, rapaziada, eu teria que fazer tipo isso aqui, ó. Só pra vocês entenderem o nível. Deixa eu trazer um outro pincel aqui mais suave. Tipo, o personagem é isso aqui. É outra pira. Tipo, ele é dessa cor, ele é só muito escuro. Mais acinzentado. Calma, Mox. Não tô falando pra você fazer isso, tá? Só quero fazer um teste aqui. Só pra ver o que a gente consegue. Então, agora eu tenho a referência. Agora a história é outra. Tô brincando, tá? Agora deixa, agora a arte é minha. Tchau. Pode ir descansar. Eu vou fazer umas brincadeiras aqui. As brincadeiras. Não era esse pincel que eu tava usando, era esse. Tá. Na real mesmo. Seria mais isso aqui, ó. E aí a gente poderia trazer... Ficou parecendo um gatinho preto. É meio essa vibe mesmo, viu? De novo, Mox, eu não estou falando pra você fazer isso, tá? Eu só tô te mostrando o que eu faria
se eu tivesse recebido essa ref. Eu trabalharia com alguns highlights mais pontuais, assim, uns brilhos, para mudar essa planificação um pouco mais pontuais. Porque pela referência que você me mandou, eu acho que seria mais nesse caminho. Porque olha a comparação, como ele é muito claro. Ele tá muito claro. Ele é mais assim mesmo. Ele é um personagem que ele vai... Nessa situação de luz, ele vai se esconder, né? Não tem muito o que fazer. Ó. E até daria pra trazer alguns roxinhos. Dá uma sujada com os roxinhos. Tem umas manchas na pelagem, né? Meio roxas, assim. Eu não sei se o seu cliente já viu a imagem, se ele sente que ficou legal com aquela cor mais clara. Mas pelo que eu vejo mesmo, ele não parece um dragão, né? Ele parece mais uma raposa. E a gente pode brincar nessa luz aqui. Um pouquinho. Um pouquinho de subsurface scattering. Eu não faria muito não, pra não ficar só sobre as orelhas, né? Tipo, a imagem não é sobre a orelha. Galera, eu tô fazendo commission aí, hein, de furry. Se alguém quiser me contratar. Até aqui também trazer uns pelos maiores, ó. Tipo, pra trazer uma transição mais legal pra essa orelha. Parece um muguircinho mesmo, né? É que eu fiquei pensando assim, se o cliente fez esse personagem escuro e roxo, é como se você estivesse pintando uma pantera, assim, sabe? Tipo, um gato preto. Essa é a vibe do personagem, né? Tipo, eu não iria clarear o personagem, fazer um whitewash no personagem. Tá ligado? Eu tentaria lidar com o que você tem aqui, então pesquisar umas imagens de chiaro escuro de gato preto pode ser um caminho bem mais legal. Você fez um whitewashing no personagem, desculpa falar. Eu sei que você vai me odiar, mano, toda vez que você pede feedback.
Eu sempre mudo tudo, falo pra você prender as orelhas pra trás, umas coisas assim, né? Mas eu acho que esse eu acertei no feedback, tá? É o primeiro feedback legal que eu dou pro Mox. Apesar dele me odiar. Ó. Ó como ele tava claro. Esse personagem é caramelo. Agora, esse personagem é o personagem da cor que você me mostrou aqui na ref. Eu não posso mostrar, galera, porque é um NDA. Lembra que apesar de você estar trabalhando com essa técnica de pintura e tal, você não pode perder a ideia de planificação, né? Tipo, isso é uma das coisas mais importantes. De volume. Não perca. Então esse tecido aqui, ele tá um pouco flat. Acho que dá pra planificar ele um pouquinho melhor. Os planos da frente, os planos de cima. A estrutura dele tem que ser essa. Os drapeados entram depois. Eu sinto que você ficou um pouco preso na ideia da técnica, de como isso deveria se parecer, e deu uma esquecida no personagem em si, assim, sabe? Que é o mais importante, no final das contas, né? O contexto vai ser muito importante pra essa arte funcionar. Então, tipo, quando colocar essa arte com moldura dentro de alguma... Tipo, imprimir essa arte, fazer moldura... Isso já vai dar o contexto de pintura, sabe? Joga uma tela, uma texturinha de tela, que nem a gente tava fazendo aqui, ó. Aí joga um pouco de loading lights em cima. O contexto já vai ajudar muito. Eu gosto porque destaca os olhos. Eu gosto que destaca os brilhos dourados. Eu mudaria. Mas, de novo, eu falei que não precisava mudar, mas agora eu tô gostando mais dessa versão. Porque aqui tá muito diferente da ref que você mandou. Beleza? Agora fica a seu critério. Mais 40 horas aí pra ajustar. O Banguela, a galera lembrou do Banguela, né? Como se você fosse fazer uma pintura do Banguela e você deixasse ele marrom, claro. É complexo, né? Marquinho, a dúvida. Ele ser escuro assim, mais escuro que todas as sombras da peça, não zoa a leitura? Ele não é mais escuro que as sombras da peça. É que eu trouxe uns tons escuros aqui, mas ele não é mais escuro que as sombras da peça. Olha lá, ele tá mais claro. O que eu acho que você deveria fazer, sinceramente, é trabalhar mais com Lost Edge, exatamente o que o Cletson disse. Mas o que eu acho que você deveria fazer é se manter ao design do personagem e, sabendo disso, não colocar ele num fundo escuro. Se você sabe que o personagem é escuro e ele vai estar numa cena escura, então você não coloca ele no fundo escuro. Ou reforça um pouco mais os highlights aqui pontualmente. Mas é um personagem escuro numa cena com baixa luminosidade, não tem muito o que fazer. É isso mesmo, tem coisa que é assim. Aí você pode dar mais forma com alguns highlights, sabe? Isso pode ajudar. Ó, pontualmente. Você colocou um personagem escuro sem muita luz na frente de um fundo escuro. Nessa ideia, sabendo da composição, você poderia colocar um fundo dourado, um fundo mais claro. Mas eu acho que fica bonito. Vai o que você combinou com o seu cliente, sabe? Fica na sua escolha aí. Se quiser, eu te mando um print disso aqui, ou, sei lá, o arquivo do Krita pra você, sei lá, às vezes mandar pro cliente ver o que ele acha. Qualquer coisa, ó, se você tá achando muito escuro, você pode usar um filtrozinho pra dar uma clareada em tudo. Nas áreas de luz. Nossa, como os filtros do Krita são lentos. Meu Deus do céu, bicho. Ó.
Talvez um meio termo disso aqui pode ajudar. Mas é aquilo, né? Composição. Se você sabe que o seu personagem é claro, você põe ele num fundo escuro. Se você sabe que o personagem é escuro, você coloca ele num fundo claro, né? É aquele básico de composição tonal. É que ele, galera, ele é realmente, tipo, na vibe do Banguela. É que no caso do Banguela ainda, uma coisa que ajuda ele a ser mais claro é que ele é brilhante, né? O Banguela, ele brilha, porque ele tem escamas meio brilhantes. E isso ajuda, mas ó, pro Banguela funcionar nessa imagem, ele teve que entrar numa composição onde o fundo é mais claro. Porque se o fundo for escuro, é óbvio que ele vai sumir, né? Então você pode analisar. Pode analisar. A não ser que eles queiram sumir um pouco com o Banguela na imagem, o fundo que vai estar atrás dele é mais claro. Ó. Pra recortar a silhueta dele. Mas, de novo, ele é brilhante, né? Ele tem escamas. Se você não... No caso, como o personagem ele tem um pelo, é mais difícil da gente trazer. Mas tá vendo que a forma dele é mais trabalhada no highlight? Como tem grandes áreas bem escuras aqui. Olha, ele tá sempre num fundo claro. Sempre, sempre, sempre. Então, se estiver te incomodando muito, algo que você pode tentar fazer... Mas aí já muda um pouco a tua vibe, né? Tipo, a ideia da imagem. Mas era trazer um fundo mais claro aqui, ó. Aí você tem as suas refs ali. Ou ao invés de fazer desse jeito, você poderia fazer de um jeito mais delicado, né? Tipo, pontualmente uma luz atrás. Tipo um degradê. E a parte de cima ali da orelha. Ó, pode ser algo mais pontual. Tem outras soluções também. Ó, já fica mais fácil de ler, ó. É que eu gosto das Lost Edges, né? Se eu tivesse encomendando essa imagem, eu ia querer o meu personagem desse jeito, com fundo escuro mesmo, meio sumindo. É a vibe. É a paradinha dele. Tem uma imagem muito legal da Cecilia Bell, que ela fez um gato, né, preto. Ó, a Júlia falou, só essa luz no pescoço já resolveu, nem precisa ir até em cima. Perfeito. Aí, ó. Temos a palavra da nossa diretora de arte. É que aqui eu acho que seria uma asa, né? Mas você pode até fazer a outra asa aqui, ó. Tá ligado? É isso, tá? Eu quero aplausos. Te vira. Mais alto. Eu acho que ficou bem legal. Todo respeito. Lembra que quando você tem cenas muito escuras, você vai trazer mais forma no highlight. Você não vai trazer forma necessariamente só nos tons médios ou na sombra, certo? Esse foi um corte que está disponível na íntegra lá no nosso canal principal. Eu vou deixar o link aqui para você poder conhecer e embaixo eu vou deixar um link de um outro vídeo que talvez você possa se interessar. Não se esqueça de conhecer a nossa área de membros lá no nosso canal principal que financia esse projeto aqui no YouTube e você pode conhecer todos os benefícios no site alaprimes.com.br. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau!